Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Para os católicos, algumas breves palavras nessa belíssima festa de São João Batista, o precursor do Senhor. Domina o nosso pensamento nessa festa a conformidade com a vontade de Deus. Tão heróica a conformidade com a vontade de Deus de São João Batista, que chega ao ponto de não seguir o Mestre para o qual apontou o seu dedo, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Não seguiu porque assim Deus não quis. Estando tão próximo do Redentor, sendo mesmo seu parente, conhecendo certamente onde habitava, sabendo quem era, não pôde seguir antes nem depois de ter cumprido a sua missão. Consideremos, porém, caros católicos, dois aspectos da história de São João Batista para vermos a importância da conformidade com a vontade de Deus. Em primeiro lugar, recuemos um pouco na própria história do precursor para a história de seu pai, Zacarias. Sabemos então que Zacarias estava cumprindo o seu ofício sacerdotal no templo em Jerusalém, quando lhe apareceu o anjo Gabriel, falando então que sua esposa conceberia aquele que deveria anunciar o Salvador, o Messias. Certamente, caros católicos, São Zacarias, como homem justo que era, como homem santo que era, ao adentrar no templo para realizar o seu ofício sacerdotal, não pediu a Deus algo particular, ainda menos um milagre puro e simples para o seu bem pessoal, em primeiro lugar. Pediu ao contrário, e talvez, ou muito certamente, pediu exclusivamente algo que lhe cabia como sacerdote. Pediu a graça de que Deus enviasse o quanto antes o Salvador, o Messias, que tanto os pagãos quanto os judeus esperavam já ansiosamente. Pediu assim então para que Deus realizasse, cumprisse a profecia da vinda do Salvador. Deus então atendeu o pedido de Zacarias e disse então que sua esposa Isabel, já avançada em idade, conceberia. São Zacarias, porém, apesar de justo, teve um momento de hesitação, uma pequena fraqueza, uma pequena hesitação, enfim, diante da providência divina. Uma pequena hesitação semelhante àquela de Moisés no deserto, quando ao invés de tocar a rocha uma só vez com o seu cajado, como Deus tinha falado que deveria fazer, tocou duas. A tal ponto foi punido Moisés por essa pequena hesitação que não pôde entrar na terra prometida, não pôde voltar à terra santa, por essa pequena hesitação com relação à providência divina. E com Zacarias temos então algo semelhante, uma pequena hesitação perguntando como aquilo ocorreria, mas não perguntando simplesmente o modo, mas realmente hesitando se aquilo poderia ocorrer. Uma pequena hesitação que Deus puniu também severamente, com bastante vigor, por assim dizer, de uma forma ignominiosa para São Zacarias. Lhe tirou a fala. Como sabemos, caros católicos, a fala humana é a expressão da sua inteligência, da sua sabedoria.
Portanto, quando Deus tira de São Zacarias a fala, está dizendo que o nosso justo, que o nosso santo aqui nesse ponto, claro, tinha faltado com a sabedoria. E por quê? Porque hesitou, ainda que pouco, com relação à divina providência, com relação ao governo do mundo de Deus. Uma pequena hesitação, não chegou nem a ser propriamente uma murmuração, bem longe disso, uma pequena hesitação que mereceu uma punição tão severa. Paremos então, caros católicos, nós, e reflitamos um pouco nas nossas reações diante das disposições da divina providência. Quantas vezes não só hesitamos minimamente, como fez Moisés ou como fez São Zacarias, mas chegamos até mesmo à murmuração, à reclamação da divina providência. Se esses grandes homens do Antigo Testamento, São João Batista entre os dois testamentos, claro, se esses grandes homens mereceram punição tão severa por coisa aparentemente tão pouca, quanto mais nós merecemos pelas nossas murmurações, pelas nossas hesitações diante da divina providência. E o mais curioso, caros católicos, é que Deus atendeu o pedido de São Zacarias. E tendo seu pedido atendido, Zacarias hesitou diante da providência. Quantas vezes não ocorre o mesmo conosco? Pedimos a Deus algo, Deus age e nos dá aquilo que pedimos, se é bom para a nossa alma, evidentemente. Mas assim como fez, atendendo o pedido de São Zacarias, Deus não faz exatamente como imaginamos, exatamente como queremos. Não faz a nossa maneira, mas faz a maneira dele, que é melhor para nós, evidentemente. Faz também ao seu tempo, com as condições que são melhores para a nossa alma. Quantas vezes nós pedimos algo para Deus e Ele nos dá, e nos dá justamente o que precisamos, do modo que precisamos, no tempo em que precisamos. Mas lá estamos nós, sem compreender, faltando com sabedoria, faltando com inteligência, como Zacarias mudo, reclamando da divina providência. Tiremos então, caros católicos, essa bela lição da história de São Zacarias, para conformar a nossa vontade à vontade de Deus e conformá-la inteiramente, sobretudo, claro, nos nossos sofrimentos, nas nossas contrariedades. Deus quer a nossa santificação. O outro ponto, caros católicos, que podemos considerar nessa história de São João Batista, para que nos conformemos à vontade de Deus, é aquela pequena frase que está no prólogo de São João, que rezamos praticamente ao final de cada missa. Fuitomo missus ad Deo. Foi um homem enviado por Deus, cujo nome era João. São João foi enviado por Deus e, como tal, tinha uma missão. Claro, São João sabia de modo mais ou menos preciso, ou de modo preciso, pelo menos o essencial de sua missão, que era, como dissemos, apontar o dedo para nosso Senhor Jesus Cristo e indicar que ali estava o Cordeiro de Deus que tira todos os pecados do mundo. Sabia ele, pelo menos com relação a esse essencial, qual era a sua missão, sabia de modo claro. E assim então se conformou a essa missão perfeitamente ao longo de toda a sua vida, mas quando dizemos assim perfeitamente, parece que foi muito natural e sem esforço da parte de São João Batista, e sabemos que assim não foi. Não só pelas penitências severas exteriores que cumpria, mas sobretudo pela renúncia de si mesmo, de sua própria vontade, como dissemos no início desse sermão,
aceitando o fato de que não podia seguir o Mestre. Foi então São João enviado por Deus e tinha uma missão clara no mundo. Claro, caros católicos, não comparando com a missão de São João Batista, temos nós também, e cada um de nós, uma missão aqui nessa terra. Temos uma missão durante a nossa vida, da qual somente Deus sabe a duração e as circunstâncias. Muitas coisas de nossa missão desconhecemos inteiramente. E quando digo missão, caros católicos, não é algo grandioso, algo espetacular, algo que ficará gravado na memória dos povos até o fim dos tempos. Nossa missão é um pouco mais simples, mas sendo simples, é também a missão mais extraordinária, mais estupenda. No fundo, a missão dada a cada homem. A missão de se santificar, de conhecer, amar e servir a Deus. Não é pouca coisa, caros católicos, essa missão. Não é pouca coisa a missão de participar da vida mesma da Santíssima Trindade. Viver da vida divina e nos assemelhar cada vez mais a nosso Senhor Jesus Cristo. A cada um de nós foi dada essa missão. Foi um homem enviado por Deus, cujo nome é o nome de cada um de nós. Nessa missão simples, mas ao mesmo tempo a mais importante, de nada adiantaria São João Batista apontar o dedo para Nosso Senhor e batizá-lo se não tivesse se santificado, se não tivesse se conformado à vontade divina. Temos nós então, caros católicos, na nossa simplicidade, na nossa humildade, nas nossas batalhas cotidianas simples, muitas vezes pequenas, às vezes um pouco maiores, temos essa missão sublime da nossa santificação e de participar da vida da Santíssima Trindade, de nos assemelharmos a nosso Senhor Jesus Cristo. E devemos então fazer isso nos conformando à vontade de Deus ao longo de toda a nossa vida. E como bem sabemos, fazemos isso pelo cumprimento dos mandamentos, pelo cumprimento de nossos deveres de Estado e aceitando as circunstâncias da vida que nos são dadas por Deus, fazendo evidentemente a nossa parte, cumprindo o nosso papel com a cooperação de nossa vontade, com a graça divina. Portanto, caros católicos, tiremos essas duas lições da história de São Zacarias e dessa pequena frase no prólogo de São João para nos reanimarmos na conformidade com a vontade de Deus e assim chegarmos ao céu, cumprindo a nossa missão aqui na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.